Você está ligado no seu Brasil Urgente Rio e a gente já vai ao vivo conversar com a secretária municipal de transportes do Rio, Mayna Celidônio. O Adson está lá e vai trazer mais informações. Aliás, deixa eu agradecer o prefeito Eduardo Paes, que estava conversando, estava em reunião com a secretária e liberou a secretária para poder conversar conosco depois da reportagem especial do nosso Adson Ramos, que já tem toda a prioridade para conversar então com a secretária. Diga lá, Adson, ao vivo. É isso aí, JP. Prioridade dos moradores da Zona Norte, tantos outros que dependem dessas linhas de ônibus e que querem, é claro, resposta de quando esse serviço vai melhorar e o que a Prefeitura está fazendo para que realmente melhore. E por isso a secretária topou participar com a gente aqui, saiu do meio da reunião rapidinho para atender a gente. Secretária, primeira pergunta, primeiro agradecer a sua participação em relação a essas linhas que nós mostramos. Todas elas saindo ali da Ilha do Governador em direção à região central, outros bairros da cidade, com problemas como falta de ar-condicionado, ônibus sucateados, e todas elas da Paranapuã, a mesma empresa. O que vocês estão fazendo em termos de fiscalização nessas linhas? Bem, então, desde que a gente começou o acordo judicial ano passado, a gente já começou a retomada de linhas e muitas foram na Ilha do Governador, que era uma demanda muito grande da população. Então, a gente conseguiu o retorno de algumas linhas nessa região. Esse ano, a gente passou também a multar as empresas, descontar do subsídio, aquelas que não fazem o número de viagens que a gente pede. Então, as empresas já perderam mais ou menos 11 milhões de que elas poderiam receber em subsídio por não operarem na frequência correta. Sim. A questão do ar-condicionado, a gente também começou uma nova fiscalização, então as empresas já perderam 6 milhões e foram 5 mil multas aplicadas pela não ligamento do ar-condicionado naqueles ônibus que têm ar-condicionado. Então, a gente vem aprimorando e penalizando cada vez mais as empresas. A gente vê algum resultado já, a gente vê que algumas empresas já começaram a ligar o ar-condicionado, já melhorou, e a gente espera que até no segundo semestre a gente tenha uma melhora ainda maior, porque a gente vai ter um sistema de monitoramento, que a gente vai saber de todos os ônibus da cidade, quais que estão com o ar-condicionado ligado ou desligado. A Prefeitura pretende, então, através desse sistema que a senhora falou, instalar termômetros para conseguir verificar se a temperatura está da forma que deveria, se ninguém está passando calor dentro do ônibus. Mas, enquanto isso, tem uma linha direta que quem tem peixe do transporte público pode e deve denunciar as linhas que não estão cumprindo, que não estão com ar-condicionado. Como é que faz isso? Então, a gente tem um canal pelo 1746, denunciem. A nossa equipe filtra as linhas que são mais reclamadas e a equipe de fiscal se direciona no dia seguinte para flagrar esses ônibus com ar-condicionado desligado. Então, a gente está, nesse primeiro semestre, com a ajuda da população, a gente conseguiu aumentar muito o número de multas e, a partir de 1º de agosto, a gente vai ter um sistema automático. Isso aí. Então, quanto não ter sistema automático, JP, o que tem que fazer, o pessoal entrou no ônibus sem ar-condicionado, tem que mandar, tem que denunciar para que a Prefeitura possa fazer essa fiscalização. Tu tem pergunta para fazer aqui, meu amigo? Pode mandar. Tenho sim, Adson. Agradece aí novamente a secretária por falar conosco aqui no Brasil Urgente Rio e pergunta para ela, além das multas, como é que faz com relação ao intervalo transporte público? Porque você acompanhou uma passageira que chegou lá para poder embarcar, ia até a região central do Rio de Janeiro, lá da Ilha do Governador, e demorou quase 1 hora para conseguir a condução. O intervalo vai diminuir dos veículos, dos ônibus? Pergunta do JP, a secretária, em relação aos intervalos muito longos. No caso, por exemplo, de uma das linhas da Paranapuã, 910, tinha gente esperando há 1 hora no ponto de ônibus. Como faz também para fiscalizar? A Prefeitura está fiscalizando isso? Então, a gente multa automaticamente todas as linhas que não dão o número de viagens que a gente pede por dia. Então, essa linha que está passando de 1 e 1 hora, por quê? Ela está fazendo um número de viagens menor. Então, ela é multada. Com a operação, você só recebe o subsídio da Prefeitura se você faz 80% do que a gente planejou. Agora, se ele está abaixo de 60%, ele já é descontado. Tá? Então, todos os dias, essas linhas que não estão andando com a frequência adequada, elas são multadas. Isso é importante também porque as empresas estão recebendo um valor da Prefeitura, que é um subsídio, porque reclamam, inclusive, de dificuldades de operação. E a Prefeitura está dando, então, esse subsídio, mas só dá se estiver cumprindo tudo direitinho. É isso? É isso. Então, eles só recebem se eles batem 80% da meta. Agora, se eles vão abaixo de 60%, além de não receber, eles são multados e é descontado automaticamente deles. Secretária, a gente sabe que essa parceria com os passageiros é importantíssima. Eles têm que denunciar, a Prefeitura fiscaliza, mas tem também fiscal na rua, tem gente indo até os pontos de ônibus, fazendo batidas frequentes, para saber se está sendo cumprido o horário? Então, a gente tem sim. Pelo GPS, a gente consegue ver essa coisa dos horários automaticamente. O que a gente usa os fiscais? A questão de ar-condicionado, que a gente não tem um sistema ainda automático, a conservação dos
ônibus. Então, a gente já conseguiu fazer 5 mil multas de ar-condicionado esse ano, foram 6 bilhões de desconto para as empresas e também 1.500 multas por conservação. Então, a gente está atuando, tentando melhorar, né, a penalizar as empresas para que elas cumpram um serviço melhor. Secretário, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Um canal sempre aberto, como o JP já falou. Muito obrigado. E só para passar a nota aqui, que é a resposta da empresa, que disse que está em recuperação judicial, está passando por sérias dificuldades, está tentando crédito, mas está difícil, mas está reforçando a equipe para tentar atender a população. JP, volto contigo. Boa, pois é, mas se não conseguir cumprir, aí vai continuar levando multa da Prefeitura. Obrigado, secretária. Obrigado, Adson, pelas suas informações. Obrigado também, Eduardo Paes. Ele parou ali a reunião, inclusive, para a secretária poder falar com a gente.